Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos voltar então para os nossos estudos de campo elétrico, né? Nós estamos estudando o campo elétrico em um determinado condutor esférico. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do campo elétrico relacionados a um condutor esférico em diferentes pontos nesse condutor, ou seja, no interior, na superfície, bem próximo da superfície e distante desse determinado condutor esférico, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, voltando então para mais uma videoaula a respeito desse campo elétrico, nessa videoaula eu quero falar com vocês agora da parte matemática, né, que envolve o campo elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Só que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é do porquê que a gente vai utilizar um condutor esférico. Por que a gente, por exemplo, não pode utilizar um condutor cúbico, a gente não pode utilizar um condutor cilíndrico. Isso está muito relacionado com a ideia da simetria da esfera, tá? Então, no estudo da eletricidade, o que a gente faz? Nós consideramos os condutores esféricos. Por que nós consideramos particularmente estes condutores esféricos? Porque a esfera ela é perfeitamente simétrica, beleza? E essa simetria ela é responsável pela distribuição de forma homogênea da carga nessa superfície. O que não aconteceria se eu tivesse, por exemplo, um condutor cúbico ou se eu tivesse, por exemplo, um condutor cilíndrico, beleza? Como um cubo, vamos pegar, por exemplo, a ideia de um cubo. Como o cubo ele apresenta arestas, o que acontece nessas arestas? Nas arestas acontece um acúmulo de cargas, certo? Então, ou seja, as cargas elas não ficam perfeitamente distribuídas como aconteceria se eu tivesse, por exemplo, uma esfera. Tá? Como eu tenho uma esfera perfeita, o que acontece? As cargas elas se distribuem de forma homogênea pela superfície dessa esfera, o que não acontece num cubo, por exemplo. Tá? Então, por isso a gente utiliza condutores esféricos, ao invés de utilizar condutores que apresentam arestas, como um cubo aqui demonstrado. Tá bom? Pessoal, e diferentemente do que eu já fiz em outras videoaulas, que é fazendo a demonstração das equações, nessa videoaula eu não vou fazer a demonstração não, para a gente poder ganhar um pouco de tempo aqui, tá? Então eu vou simplesmente dar para vocês as equações que vocês vão utilizar, tá? Não sou muito a favor disso não, mas depois eu posso fazer uma videoaula demonstrando essas equações, né, para vocês, para a gente poder ganhar tempo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, então nós vamos considerar um determinado condutor esférico, tá? Então para a gente tanto faz se ele é oco ou se ele é maciço, tá? É importante que essa esfera tenha um raio R e é importante que essa esfera esteja eletrizada com uma determinada quantidade de carga Q, tá? Que é o que nós vamos utilizar nos nossos estudos. Então para a gente poder determinar o campo elétrico em diferentes pontos relacionados a esse condutor esférico, então a gente vai considerar pontos que estejam internos à esfera e pontos que estejam externos à esfera. Então o nosso primeiro ponto que a gente vai utilizar é um ponto no interior do condutor, que eu inclusive já falei na nossa videoaula anterior. A gente sabe o seguinte, então aqui eu tenho um determinado condutor esférico, tá? Esse condutor está eletrizado com uma determinada quantidade de carga elétrica Q positiva. Então, ou seja, toda vez que nós tivermos um corpo eletricamente carregado, aqui uma esfera eletricamente carregada, o campo elétrico no interior desse condutor ele vai ser sempre igual a zero. Então a gente diz o seguinte, que o campo elétrico no interior do condutor é sempre igual a zero, sem exceção. Justamente por causa daquilo que eu falei anteriormente, que é com relação à ideia de equilíbrio eletrostático. Tá bom? Pessoal, o nosso segundo ponto que a gente vai considerar agora não é mais um ponto interno à esfera, é um ponto externo à esfera, só que nós vamos considerar agora um ponto que esteja infinitamente próximo à esfera. Tá? Ou seja, ele está externo à esfera,
mas ele está infinitamente próximo à superfície da esfera. Quando a gente tiver ponto externo à esfera e muito próximo à superfície da esfera, o campo elétrico nessa situação ele vai ser determinado pela equação E, que é igual a K, que multiplica Q sobre R ao quadrado. Então essa equação é a equação que nós vamos utilizar quando nós estivermos falando de um ponto que está infinitamente próximo à superfície da esfera e externo à esfera. O E representa o campo elétrico, o K representa a constante eletrostática do meio onde essa esfera está, o Q representa a quantidade de carga que essa esfera tem, e o R representa o raio da esfera. Belezinha? O nosso terceiro ponto, pessoal, vai ser um ponto que nós vamos considerar como sendo na superfície da esfera. Então, quando nós tivermos um ponto na superfície da esfera, exatamente na superfície da esfera, o campo elétrico ele é a metade do campo elétrico infinitamente próximo à esfera. Beleza? Então, ou seja, o campo elétrico nessa situação, o campo elétrico na superfície, que eu vou chamar de ES, ele é igual a metade do campo infinitamente próximo à esfera. Belezinha? Ou seja, o campo elétrico na superfície, ele vai ser o quê? 1 sobre 2 KQ sobre R ao quadrado. Essa equação é a equação que nós vamos utilizar para determinar o campo elétrico em um ponto na superfície da esfera. Belezinha? E no nosso quarto e último ponto, nós vamos considerar aqui um ponto externo à esfera. Beleza? Em um ponto externo à esfera, ou seja, um ponto situado a uma determinada distância d da esfera, nós vamos fazer igualzinho nós já fizemos em cálculos anteriores para se determinar o campo elétrico de um determinado condutor. Né? Então, ou seja, quando nós tivermos um ponto que esteja externo à esfera, situado a uma distância d do centro da esfera, o campo elétrico ele vai ser determinado pela relação KQ sobre d ao quadrado. Então, essa equação é a equação que nós vamos utilizar. O E representa o campo elétrico no ponto P, o K representa a constante eletrostática do meio, onde a esfera está, o Q representa a quantidade de carga e o D representa a distância do ponto P ao centro da esfera. Belezinha? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa videoaula e encerrar os nossos estudos sobre campo elétrico, eu posso demonstrar isso que a gente acabou de fazer por meio das equações através de um gráfico. Né? Um gráfico que representa essa variação do campo elétrico que é produzido por um condutor esférico, por um corpo esférico eletricamente carregado, através de uma figura que eu vou mostrar aqui para vocês, que é bem simples a gente poder entender. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho um campo elétrico em função da distância. Beleza? Aqui eu tenho a esfera que está eletricamente carregada com carga de sinal positivo. Beleza? Então, ou seja, no interior da esfera, o meu campo elétrico ele é igual a quanto? Ele é igual a zero. Então, ou seja, do centro da esfera até a superfície da esfera, ainda dentro da minha esfera, o meu campo elétrico é igual a zero. Quando eu chego na superfície da esfera, o campo elétrico na superfície ele é a metade do campo elétrico infinitamente próximo. Certo? Quando eu saio da superfície da esfera e começo a caminhar para distante da esfera, o que acontece? Enquanto eu estou próximo à esfera, o meu campo elétrico é constante, e à medida que eu me afasto, ou seja, que eu deixo de estar próximo à esfera, o que acontece com o meu campo elétrico? Ele vai diminuindo à medida que eu vou me afastando da esfera. Beleza? Então esse gráfico é um gráfico que representa aqueles 4 pontos que a gente tratou anteriormente. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula, né, a respeito do campo elétrico de condutores esféricos. Né? Espero que tenha ficado claro para todos
tudo que foi abordado, tudo que foi tratado nessas videoaulas. Então, um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. About you now.